Presta atenção, isso aqui vai explodir a sua mente no que diz respeito à organização espiritual da sua vida. Você já se perguntou por que algumas coisas simplesmente não acontecem, mesmo com toda a sua fé e oração? E se eu te dissesse que a resposta não está na falta de fé, mas na falta de organização e fé? Parece contraintuitivo, não é? Afinal, Deus é onipotente, Ele pode tudo, certo? Mas a verdade é que tem coisa que Deus está prontinho para liberar na sua vida, só que por conta de você ser desorganizado, não estou falando só da bagunça física, mas da desorganização da sua rotina e do seu propósito divino, ainda não aconteceu. Fique comigo até o final, porque vou te provar, biblicamente, que a disciplina espiritual e a vida organizada com Deus são a chave para destravar os milagres. Você vai descobrir como se organizar para receber milagres e, mais importante, porque essa organização e propósito divino é o seu atalho para uma vida plena e com a intervenção divina que você tanto anseia. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque os próximos minutos podem ser a chave que faltava para a sua grande virada. O papel da organização, abrindo espaço para Deus agir. E é aqui que mora o grande pulo do gato. A organização espiritual não é um favor que você faz a si mesmo, mas uma forma de preparar o terreno para a intervenção divina. Pensa comigo, o poder de Deus é ilimitado, mas a sua capacidade de receber as bênçãos pode estar limitada pela sua própria desordem. Se organizar é abrir espaço para Deus agir, ponto. Tem coisa que Ele está prontinho para liberar na sua vida, mas a sua vida organizada com Deus ainda não aconteceu porque você não definiu as prioridades e a disciplina espiritual necessárias para isso. Muitas vezes, a gente se engana, achando que a bagunça física ou a rotina caótica não afetam a nossa conexão com o divino. Acredite, eu já estive nesse lugar. Por anos, pensava que a organização e fé não se misturavam, mas percebi que elas são a base para o nosso propósito divino. Não é sobre ser obitolado por agendas, mas sobre ter clareza das tarefas que precisam ser feitas para honrar os dons que Ele te deu. É entender que cada ação, por mais simples que seja, tem um reflexo espiritual. Então, vamos parar de colocar na conta de Deus aquilo que é a nossa parte. A organização e propósito divino andam de mãos dadas, e é a nossa responsabilidade criar o ambiente para que as coisas aconteçam. A disciplina espiritual é o que nos permite ter uma rotina clara, com prioridades definidas, nos preparando para os milagres. E isso, meu amigo, é a chave que vai te levar a uma vida de organização e fé, e te abrirá a porta para entender o que eu vou te mostrar agora. A Bíblia é clara. Sempre, antes de Deus manifestar algo grandioso, Ele pede uma organização espiritual. Pensa em Josué, quando Deus ia fazer maravilhas entre o povo. A primeira ordem foi: santifiquem-se. Ou seja, se preparem, se organizem. Deus não tem medo da bagunça, mas Ele trabalha no meio da ordem. A organização e fé caminham juntas. E a gente precisa entender que a disciplina espiritual é a nossa maior arma para a nossa vida. E o que a gente precisa entender é que o propósito divino é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. A vida organizada com Deus é um tipo de presente que a gente dá a si mesmo. É o nosso crescimento pessoal que nos dá a capacidade de ter superação espiritual. A organização e propósito divino nos mostram que a disciplina espiritual é o nosso ponto de partida. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A vida organizada com Deus e a disciplina espiritual nos mostram que o propósito divino é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o milagre que a gente busca, muitas vezes, está esperando a nossa organização. O que acha? Posso seguir para o próximo tópico? Nova vida, nova agenda. E aqui entra um ponto crucial. O grande erro que a maioria de nós comete é tentar encaixar uma nova vida em uma velha agenda. É como tentar colocar um vestido de festa em uma caixa de sapatos. Não faz sentido. A organização espiritual exige que a gente olhe para o nosso contexto de vida atual e reconheça que as coisas mudaram. A disciplina espiritual não é sobre manter uma rotina antiga, mas sobre criar uma nova, que honre o momento de propósito divino que você está vivendo agora. Eu sei bem o que é isso, porque eu passei por essa mesma jornada. Ao me casar e ter minha filha, a minha vida mudou completamente.
e eu precisei ajustar a forma como me organizava. Tentar manter o mesmo ritmo de quando eu era solteiro era uma luta perdida. A vida organizada com Deus não é rígida, ela é flexível e se adapta. A disciplina espiritual não te prende, ela te liberta para viver o que Ele tem para você hoje. Então, pare por um segundo e reflita: o que mudou na sua vida no último ano? Você tem tentado encaixar um modelo de vida antigo em uma realidade nova? Porque a grande sacada é que o milagre que você busca está na organização e fé que você cria para a sua realidade atual. E, biblicamente, isso não é apenas uma teoria, é um princípio que funciona. E eu vou te provar isso agora. A Bíblia é um tipo de manual de instruções. E ela é clara, sempre, antes de Deus manifestar algo grandioso, Ele pede uma organização espiritual. Pense em Josué, lá em Josué 3:5. Deus ia fazer maravilhas, mas a primeira ordem foi: santifiquem-se. Em outras palavras, se preparem, se organizem. Deus não tem medo da bagunça, mas Ele trabalha no meio da ordem. A disciplina espiritual é a nossa maior arma para a nossa vida. E se você acha que isso é coisa do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. Na primeira multiplicação dos pães, em Marcos 6:39, Jesus estava diante de uma multidão faminta, com apenas 5 pães e 2 peixes. A primeira coisa que ele faz não é orar, é organizar. Ele ordena que todos se assentem em grupos de 100 e de 50. Ele colocou ordem no caos antes do milagre. A organização e fé caminham juntas, e a vida organizada com Deus é um tipo de presente que a gente dá a si mesmo. Então, pare de colocar na conta de Deus aquilo que é a sua parte. A organização e propósito divino andam de mãos dadas, e é a nossa responsabilidade criar o ambiente para que as coisas aconteçam. A disciplina espiritual é o que nos permite ter uma rotina clara, com prioridades definidas, nos preparando para os milagres. E isso, meu amigo, é a chave que vai te levar para a organização que te dá superação. A gente aprende que a organização espiritual não é algo que acontece de uma hora para outra. Ela é construída nos momentos mais difíceis, nos dias de dor e nos vendavais. A evolução humana nos mostra que a superação é um tipo de músculo. Quanto mais a gente o exercita, mais forte ele se torna. A transformação que a gente vive, por sua vez, nos dá uma nova perspectiva. E a gente precisa entender que o propósito divino é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. E o que a gente precisa entender é que o sofrimento nos dá a capacidade de ter autoconhecimento. A dor, por sua vez, é a nossa maior fortaleza. Ela nos dá a capacidade de nos conectarmos com a nossa essência, com o que realmente somos, sem as máscaras que a gente usa para se proteger. É a nossa força interior que nos dá a capacidade de ter resiliência. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A evolução humana é um tipo de dança que a gente precisa dançar no nosso próprio ritmo. A fé e a esperança nos mostram que a resiliência é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o milagre que a gente busca, muitas vezes, está esperando a nossa organização. Pare de colocar na conta de Deus aquilo que é a sua parte. A organização e propósito divino andam de mãos dadas, e é a nossa responsabilidade criar o ambiente para que as coisas aconteçam. A disciplina espiritual é o que nos permite ter uma rotina clara, com prioridades definidas, nos preparando para os milagres. E isso, meu amigo, é a chave que vai te levar para a organização que te dá superação. A gente precisa entender que a organização espiritual não é sobre ser bitolado por agendas. A disciplina espiritual é para trazer leveza, não peso. É para você ter, no mínimo, uma rotina clara, com prioridades definidas, para que você possa honrar o seu propósito divino. É sobre a organização e propósito divino que andam de mãos dadas, e que a gente precisa se dar o direito de ter uma vida que nos dá superação. É sobre as suas finanças, a sua alimentação, a sua vida. É o estilo de vida que nos dá a capacidade de ter uma vida organizada com Deus. É a organização que nos dá a paz interior, e a gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história?
A vida organizada com Deus e a disciplina espiritual nos mostram que a organização espiritual é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o milagre que a gente busca, muitas vezes, está esperando a nossa organização. A gente precisa entender que o milagre que a gente busca, muitas vezes, está esperando a nossa organização. Não dá para viver de forma desregrada e achar que Deus vai se manifestar no meio da bagunça. A organização e fé caminham juntas, e a vida organizada com Deus é um tipo de presente que a gente dá a si mesmo. É a nossa parte na equação, é a nossa responsabilidade. A gente precisa parar de colocar na conta de Deus aquilo que é a nossa parte no propósito divino. A disciplina espiritual é a nossa maior arma para a nossa vida. Ela nos dá a capacidade de ter uma rotina clara, com prioridades definidas, para que a gente possa honrar o propósito divino. É a nossa organização que nos dá a paz interior, e a gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. E a gente precisa entender que a organização espiritual não é algo que nos prende, ela nos liberta para viver o que Ele tem para nós. Então, depois de tudo isso, eu te faço uma pergunta: você está pronto para se organizar para que o seu milagre aconteça? Deixe nos comentários qual foi a parte que mais te tocou e qual área da sua vida você vai começar a organizar hoje. E se você quiser continuar nessa jornada de organização e propósito divino, já se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você sempre vai encontrar reflexões profundas e transformadoras para a sua vida organizada com Deus.